Resolvi liberar aqui para vocês as minhas aulas sobre dermatologia oncológica voltada para o clínico de pequenos animais, que ministrei em 2018, mas que ainda possui muitas informações importantes. São 6 aulas no total, e esta é a terceira. É importante que você assista às aulas na ordem. Então, se você não assistiu a primeira e a segunda aula ainda, pare agora e pegue o link delas na descrição desse vídeo. A próxima aula é linkada logo ao término dessa daqui, então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Citologia por decalque ou imprint, né? A gente costuma utilizar mais a palavra imprint, né? Mas o decalque é o mais correto, vamos dizer assim, tá? Mas os dois estão certos. Qual é o objetivo? Você tem a função de aderir as células na lâmina pelo contato, tá? Ou seja, você vai encostar, né? Como essa foto está mostrando, você encosta a lâmina no tumor e aí essas células da superfície do tumor vão ficar aderidas na lâmina e aí você faz a citologia a partir daí. Então, se você tem excessos de fluido e sangue, esses devem ser removidos, né? Você deve limpar essa lesão antes com uma gase antes de fazer o decalque, tá ok? Indicação. Quando você tem lesões ulceradas, tá? Mas aí lembrando desse cuidado de fazer essa limpeza. E serve também para você confirmar um diagnóstico, né? De repente, você tem uma suspeita de um TVT, que é um tumor bem característico, né? Para quem já viu um TVT, assim, dificilmente você esquece. Mas às vezes você tem TVT de vulva que não tem aquela cara de couve-flor, né? Aquela coisa bonita. E o TVT ele é um tipo de tumor que esfolia com muita facilidade, né? Então você encostando a lâmina ali, você leva para o microscópio, cora, né? Leva para o microscópio, você mesmo com um pouquinho de experiência, né? Vendo algumas fotos de TVT. Se for TVT, você vai bater o olho e vai saber que é, tá bom? Então, uma técnica muito fácil, né? Porque você não precisa nem de agulha, né? Você só encosta, vocês não tem, o animal não sente nada, né? Mas aí tem algumas desvantagens importantes, porque ela vai apresentar uma menor celularidade do que, né, os raspados ou as citologias, tem maior contaminação bacteriana do que a PAF, que a PAF você vai dentro do tumor, né? E na superfície a gente sabe que está bem contaminado, né? Normalmente está. E cuidado com a força aplicada sobre a lâmina. Por que eu coloquei isso? Teve uma vez que aconteceu comigo, tá? Eu fui fazer o imprint e não estava vindo um material adequado e eu fiz um pouco mais de força, né? E eu simplesmente quebrei a lâmina, tá bom? Quase que eu corto meu dedo lá. Então, se você fizer uma força muito grande ali, você pode quebrar a lâmina, que eu fiz segurando só numa ponta, né? Aí a lâmina quebrou. Então, tome cuidado com a força que você vai fazer. Não precisa fazer muita força. Então aqui é o exemplo, tá, da coleta aí com decalque ou imprint. Citologia por swab, né? O que é o swab? Aquele cotonete, né, que a gente brinca, né, a gente chama de cotonete, mas é um swab. E quando ele é utilizado? Quando você não pode fazer o imprint, um raspado ou um aspirado. Então você simplesmente vai usar esse cotonete para fazer a remoção das células superficiais e depois você aplica esse swab na lâmina. A gente vai mostrar para vocês. As indicações são nos locais de difícil acesso, como as fístulas, né? Condutos nasais, vaginais e também os otológicos, que vocês devem usar bastante aí. Então, de preferência utilizar um swab estéreo e umedecido com solução salina estéreo, tá bom? Para você coletar o material sem ter contaminante. Não é que seja obrigatório, mas é legal, né? Quando você vai fazer uma coleta adequada. E aí você vai e depois você rola esse swab sobre a lâmina para você poder fazer a leitura, tá bom? Aqui como nessa imagem agora. A citologia por escova de citologia oncológica, tá? Talvez você já tenha visto esse tipo de escova, é uma escova pequenininha, para você fazer a coleta de material. E essa escova ela é estéreo, normalmente ela vem numa embalagem, né, estéreo. Ela pode ou não ser umedecida antes com a solução salina e ela é usada também para citologia vaginal de identificação de cio, é bastante comum, e ela é um método bem semelhante ao swab, né? Só que ela consegue fazer uma remoção de células melhor, porque ela tem essas cerdas, e essas cerdas elas aderem melhor no material que você quer coletar. Então, às vezes você faz material de conjuntiva, né? Você passa essa cerda na conjuntiva, né? No prepúcio, tá? E até mesmo uma lesão ulcerada também.
Cuidados a serem tomados para a preparação dos esfregaços. Muito importante você distribuir bem o material sobre a lâmina. Cuidado aí com a gota grande que você vai poder tirar desse material. Se a gota for muito grande, vai ficar um esfregaço bem espesso, então não é legal, dificilmente vai dar para identificar alguma coisa. Então fazer antes da coagulação da amostra, tá? Essa é uma outra dica importante, porque se você coleta a citologia agora, deixa aquela seringa com aquele material lá dentro, em cima da mesa, termina de falar com o proprietário, faz carinho no cachorro, aí sai, encontra com o proprietário, aí atende o telefone, isso aqui, e agora eu vou fazer a citologia, dificilmente esse material vai estar prestando ainda, tá? Então é algo imediato. Coletor acabou de tirar da tumoração, já vai para suas lâminas que estão preparadas num lugar, né, específico, como eu falei, e coloca logo o material e já faz o squash, tá bom? Não colocar as lâminas na mesa que o animal está. Como eu comentei, o animal pode derrubar essas lâminas ou você mesmo sem querer apoiar em cima, quebrar e perder o material que às vezes pode ser bem difícil de você conseguir coletar. Aplicar pouca pressão à distensão das células sobre a lâmina. Quando você faz o squash, tá? Que o squash nada mais é do que quando você tem a lâmina, a gota está aqui, você passa a outra lâmina por cima. Isso é chamado de squash, a gente vai mostrar mais para frente. Você não pode aplicar uma força, quer dizer, muito forte que uma da outra, que você pode romper as células. Tá? Você pode causar uma lise geral ali e vai atrapalhar bastante para o patologista conseguir fechar um diagnóstico. Ângulo de inclinação da lâmina extensora, dependendo do hematócito do animal. Isso aqui é mais nos casos de lesões que às vezes você quer fazer uma ponta de orelha, né, que não tem muito a ver assim, com a citologia oncológica, mas se você pensar em fazer alguma coisa de esfregaço sanguíneo, tá? E a utilização da extensora com a determinação do ângulo, né? Se é um ângulo de 45, de 30, né? 75, vai depender mais do volume globular que esse animal está apresentando. Quanto mais elevado o volume globular, menor é o ângulo de inclinação que você vai ter que fazer o esfregaço. Se ele estiver mais anêmico, né, com volume baixo, né, então você tem que aumentar para você poder melhorar a visualização dessas células. Mas aí já é um outro papo. Fixar rapidamente o material. Como você fixa o material? Você pode fixar tanto pelo ar, ou seja, depois que você faz, você está com a lâmina na mão, né, você seca ela no ar assim, você pode ter um ventilador, se você tiver com ar-condicionado com vento, você pode botar na frente do ar-condicionado para secar mais rápido, tá? Evite de soprar, né, quando você sopra pode vir saliva, enfim, pode dar uma contaminação ali, então não sopre, simplesmente seque, tá bom? Ou você pode fixar diretamente no metanol ou no fixador daquele corante 1, 2 e 3, tá bom? No kit lá do Panótico, o primeiro é o fixador, então você pode já fixar direto lá. No caso do preparo dos esfregaços, mais alguns cuidados que a gente deve tomar. Preparar diversas lâminas por nódulo, tá? Eu já falei isso no início, como eu gosto de adiantar minhas aulas, né? Então você vai preparar aí de 3 a 6 lâminas por nódulo, tá? Para você poder mandar para o patologista, né? Se você tem mais de uma massa, é muito importante você trocar a seringa e a agulha. A agulha é óbvio, tá? Eu nem precisava falar, mas é uma agulha por tumor, mas a seringa às vezes ela pode se contaminar nessa questão de encaixar ali e tal, então também troque a seringa para não ter problema. Então, num exemplo aqui, se a gente tem 2 nódulos ou mais, né, como eu falei, você pode pegar um papel toalha, uma folha em branco, uma folha de rascunho que você tenha, e você divide essa folha, né? Pega uma caneta, passa um risco no meio, escreve nódulo 1, nódulo 2, né? Já faz a localização dele. Na sua própria ficha terapêutica você já vai escrever a localização do nódulo 1, aonde é, e aí quando você for preparar isso fica mais fácil. Então se você tiver vários nódulos, você pode fazer riscos e colocar as lâminas como nesses exemplos aí embaixo. No caso do squash, né? Algumas dicas bem práticas aqui para você, tá bom? Quando você colocar o material na lâmina, você tem que botar ele com pelo menos 1 centímetro após a borda da lâmina, tá? Isso vai facilitar demais a realização do seu squash. Então aqui eu vou dar um exemplo, né? É um esquema que eu fiz para te mostrar a diferença que faz quando você coloca
aquele material que você acabou de coletar da citologia no local certo e quando você coloca no local errado. Perceba que aqui a gota de sangue ela está mais ou menos 1 centímetro da borda da lâmina. Essas bolas aqui, vamos dizer assim, cinzas, são a ponta do seu dedo. Então, para você fazer o squash, elas vão estar aqui, tá? Não é legal que você segure do outro lado, porque quando você deslizar a lâmina ela tem que passar fluindo pelo outro lado. Então, você vai segurar de um lado e vai passar assim, tá bom? Então, quando você encosta a outra lâmina, né, que vai ser a lâmina que você vai fazer o squash, você deixa ela repousar em cima dessa gota que está ali desse material. Quando você perceber que o material parou de espalhar na lâmina de baixo, aí sim você faz uma leve pressão sobre a lâmina para espalhar um pouquinho mais e aí você vai e passa, como a gente mostrou aqui agora. O que acontece? Você percebeu que no centro dessa mancha aqui tem uma mancha mais clara, né, desse material, porque normalmente as células mais pesadas elas tendem a ficar no centro, tá? Então, se você for pensar que isso aqui é um esfregaço sanguíneo, uma amostra que está contaminada com sangue, o material mais pesado vai ficar aqui, que vai ser normalmente onde o patologista vai encontrar o problema. Então, você vai e desliza com a extensora para cá. Quando você faz errado e você coloca muito perto, né, da borda da lâmina, você percebe que os seus dedos estão quase na mesma altura, né? Eles estão, na verdade, se você passar uma reta, né, essa lâmina, essa gota, ela está aqui na mesma altura dos seus dedos, e aqui não, né? Então, o que acontece? Quando você vai colocar a extensora, você vai ter que botar os seus dedos mais para trás, tá? Corre o risco até de você furar o dedo, tá? Isso já aconteceu comigo também, porque eu tive que fazer tanta força para segurar a lâmina que estava na pontinha, né? Eu cheguei a furar meu dedo. E aí, quando você está aqui, você acaba não colocando, né? Compara essa lâmina com essa daqui, ó. Olha onde é que ficou, né? A gota. Então, essa gota ela não está centralizada na lâmina que você vai fazer o squash. E aí, quando você faz o squash, não fica tão bom, tá bom? E muitas das vezes vai ficar também um material sobrando aqui na borda da lâmina extensora. E essa aqui, aproveita que eu lembrei mais uma dica importante. Se você faz um squash e fica material na lâmina que você utilizou para fazer o squash, significa que tinha muito material nessa lâmina daqui, tá? E o que acontece? Algumas pessoas fazem também, a pessoa passa mais de uma vez, está errado, tá? É só um movimento único, acabou, tá? O material tem que estar todo nessa lâmina daqui, que é onde você jogou o material que estava na agulha, junto com a seringa. Então, o material está aqui. Quando você encosta com a lâmina extensora e faz o squash, todo o material tem que ficar aqui. Se sobrou material nessa lâmina, provavelmente esse material não dá para aproveitar, tá bom? E você botou muito material aqui. Então, o certo, o ideal é que fique todo o material na lâmina. Então, aqui é um esquema de livro, né, bonitinho agora. Então, mostrando aí como você deve fazer, né? Você vai colocar, vai repousar a extensora sobre a sua gota, e aí você vai e desliza para o lado ali e o material tem que estar todo na lâmina. Aqui no caso de uma técnica de esfregaço sanguíneo, tá, eu não recomendo para você fazer as citologias com esfregaço, tá? O esfregaço deixa para fazer só quando for realmente de sangue. Então, quando você faz esfregaço sanguíneo, você usa essa técnica, né, com mais ou menos aí entre 30 e 45 graus de inclinação. Vai com a lâmina extensora à frente da gota, né? Essa gota está aqui atrás, você vai à frente da gota, retorna, deixa a gota de sangue espalhar, né? Aqui nessa figura B, ela espalha aqui na lâmina e assim você faz o esfregaço para frente também. Da mesma maneira, todo o material, todo o sangue tem que estar na lâmina que você fez o esfregaço, tá bom? Aqui são resultados, né, que você pode fazer na hora ali. Tá? E são dois tipos de tumores aqui que são muito clássicos, tá? É claro que você, de repente, não vai ter a coragem, vamos dizer assim, de dar um laudo, né, se você não tem experiência. Mas ao lado esquerdo, né, a gente tem duas imagens aqui de uma PAF, né, com uma célula, tipo de célula redonda com tumor, com núcleo redondo, cheio de pontos, né, cheio de grânulos, tá? Isso daqui é um mastocitoma. E esse daqui de cima também é um mastocitoma. Você percebe que os grânulos estão até soltos aqui, alguns, só que a diferença aqui é a graduação do mastocitoma. Esse, no caso de baixo, é um mastocitoma
num grau 1 ou até mesmo um 2, e esse aqui já é um grau de 2 a 3, tá? Então ele tem menos grânulos quando ele é mais maligno, mais agressivo, tá bom? E aqui no caso um imprint, né, um decalque de um TVT, tá? O TVT ele é bem característico porque ele também é um tumor de células redondas e no caso ele possui esses nódulos, né, esses vacúolos dentro do citoplasma, tá vendo? Várias células, assim, é muita quantidade de célula e eles têm esses vacúolos. Então isso aqui é uma coisa bem característica do TVT. São um tumor de células redondas com vários vacúolos assim. Então o TVT realmente é muito mais fácil você dar um diagnóstico e você às vezes nem precisa enviar para o patologista. Você, analisando a lâmina, você consegue fechar esse diagnóstico com boa facilidade. E na nossa próxima aula, a gente vai falar aí então sobre as biópsias incisionais e excisionais. Até lá!